party come move around, let the fresh fresh when the school is out, when the booze is up, when the sun is down. Enjoy the ride, got some pillows in the Chevy. A culpa é do gramado? Ah, não vou botar a culpa no campo todo, não. O jogador de futebol tem que se adaptar à circunstância. Pera aí. Eu não vou botar a culpa no campo, não. Eu não vou ter essa capacidade do Rogério Ceni de botar a culpa no gramado. Ah, o Mateuzinho, a bola rolou, ficou presa na água. Mateuzinho, vira o corpo e dá uma raquetada lá no holofote, filho. O campo tá molhado. E outras jogadas já tinham acontecido, né? Com a bola presa no chão. O Vitinho jogou mal? Jogou. Porque o Vitinho joga com a bola no chão em velocidade. O Diego jogou mal? Jogou mal. Por quê? Porque o Diego não consegue concretizar as jogadas se ele não tem o passe. Se a bola não sai do pé dele para jogar. O Mateuzinho tem que ser crucificado pela torcida? Não. Claro que não. Isso já aconteceu milhares de vezes no futebol brasileiro. O Flamengo não jogou bem, é mais fácil dizer isso. O Flamengo não jogou bem. Aí a segunda parte do Rogério, ele tem razão. Não se adaptou às condições do gramado. O Juventude conhece melhor essa situação. O Juventude já jogou com frio contra o Palmeiras, baita frio contra o Palmeiras, neblina, agora com chuva. Quem for jogar contra o Juventude tem que saber que lá, em Caxias do Sul, acontece isso. Faz frio, tem neblina e chove, que é uma coisa de maluco. Então os caras têm que se adaptar a essa circunstância. Agora, o Matheus Peixoto pegou um chute que eu vou falar um negócio pra você, hein? Que coisa linda de chute do Matheus Peixoto. Quer dizer, pra ele a água não foi ruim. A água foi legal, porque ele pegou bem na bola e fez o gol. Pro time do Flamengo foi ruim, porque o time do Flamengo não sabe jogar em campo molhado. Aí eu não tenho essa capacidade de análise, não. Para mim, o Flamengo jogou mal. E já enumerei os jogadores que não foram bem no time do Flamengo e a derrota veio. Apenas aqui a satisfação de ver a volta do Thiago Maia. Isso é que é legal. A volta do Thiago Maia para dar esse incremento ao time do Flamengo. O Flamengo perde no dia em que não tem o Gerson. Veja só, o primeiro jogo sem o Gerson, perdeu para o Juventude. É complicado, hein? O professor Celso Zelt, você tá com o Pascoal nessa ou realmente atrapalhou? Porque o Pascoal tá falando aí, atrapalhou o Mateuzinho, mas não atrapalhou o jogador de Juventude. É que o Mateuzinho foi tentar um passe ali, bola rolando, né? Jogador de Juventude. Dá um bico pra cima, fi. A bola tava parada, ele só veio e meteu um canudo. Joga nela, lá né? no campo do Caxias. Se tá ruim, joga a bola lá no campo do Caxias. Eu vou ficar com a bola ruim pra mim? Eu vou botar lá no campo do Caxias. Eu não quero essa bola aqui perto de mim, não. Pois é, William. Fala, professor. Companheiros, fãs do esporte, eu vou ser um pouquinho mais condescendente. É inegável que o Flamengo perdeu com uma assistência do gramado. Isso é ponto pacífico, né? Quem dá assistência para o gol é o gramado. Agora, isso posto, tem esse outro lado aí que o Pascoal está levantando. O Mateuzinho, inclusive, foi protagonista de um lance um pouco antes em que ele deu sorte, que o goleiro chegou. Mas eu já tinha tido um aviso. Então, do ponto de vista individual, tem aí essa coisa do Mateuzinho. Mais atenção num gramado como esse. Agora, que o Flamengo perde num lance de 1-0, em um lance em que o gramado literalmente dá uma assistência para o gol, isso é fato. Se isso tivesse acontecido com o Juventude, a gente já está falando a mesma coisa aqui. Então, houve esse fato. E essa coisa do Flamengo ter demorado para se adaptar à condição do gramado foi fundamental para a derrota. O Flamengo perdeu tempo. O primeiro tempo, não só por conta desse lance, mas o Juventude se deu melhor nessa condição. E o Flamengo perdeu tempo esperando não sei o quê. Uma melhora do tempo. Seria até... Nem é o caso, porque não é um temporal que caiu no meio do jogo. O jogo já começa assim. Já tem aviso de que o gramado ia estar ruim assim. Então, sob esse ponto de vista, é imperdoável. Mas eu prefiro fazer uma análise, considerar esse jogo à parte. Inclusive em relação a desempenho individual de jogadores. Se fosse o Gerson ontem, seria um a mais a sofrer. Até pela característica de jogo do Gerson. Ele é muito voluntarioso, ele aparece, ele se move, mas ele teria tecnicamente os mesmos problemas que esses jogadores do Flamengo tiveram. Agora, eu só não aceito essa questão. Acho que antes dessa questão dos jogadores do Flamengo serem técnicos e serem prejudicados por isso, há um fato. O jogo foi 1-0 com uma assistência do gramado. E isso não pode ser desprezado.
Felipe Facincani, eu não falei que ele ia aparecer? Não falei que Facincani estaria entre nós hoje? Aí, ó, cadê o garoto? Ô, Aê, papai. olha aí. Claro, pô, não pode faltar Felipe aí, Facincani rapaz, nesse aí programa. sim. Não pode faltar, não pode faltar. Facinca, nem o Gerson resolveria ontem. Daqui a pouquinho eu quero falar do Pedro, hein? Pedro passou em branco de novo. Fala aí, Facinca. Tudo bem, William? Um abração pra você, grande prof. Fábio Sormani, Pascoalzinho, fã de esporte conosco. Tudo resolvido, né? A gente, às vezes, ô William, acaba pagando preço pela honestidade, né? Os caras fazem a besteira, aí o que acontece? Sobra sempre na gente. Então, assim, cadê o Facincani, não sei o quê? Cortam a conexão, porque falaram que eu não paguei. Sendo que eu paguei o negócio. E aí eu fui ver o que aconteceu. Pagou mesmo. Aconteceu os caras... Pagou mesmo. Olha só pra nós aqui, pagou mesmo. Sormani. É brincadeira. Normal. Os caras colocaram a agência errada. E aí falaram, o senhor não pagou. Falei, como que eu não paguei se eu tenho dinheiro pra pagar? Não, eu quero pagar, não, mas o senhor... Não, aí vai ver, o cara colocou a agência errada. Eu falei, claro que eu não paguei. O senhor coloca o número da conta e a agência errada, e aí a culpa é minha. E aí dá nisso. Mas enfim, já tá tudo resolvido. Palmas aos envolvidos. Eu não sei por Tem quê. conta, A exatamente. gente O faz cara uma colocou na vaquinha conta. pra você, Facincani, não tem problema. Não, tá tudo bem. Vocês já graças a Deus, conseguiram eu não reparar consigo que... pagar. Vocês já Eu ainda repararam consigo que é pagar. sempre o problema é quando mesmo o cara põe na personagem? conta errada, aí não dá. É um negócio O cara fala assim, o senhor impressionante. não pagou. Aí eu olhei e falei assim, não paguei, claro que eu não paguei. O senhor colocou na agência errada, na conta errada, eu não vou pagar. Se o senhor colocar na minha conta, eu vou pagar. Enfim. Eu acho essa Nenhuma história bem palavra. estranha, viu? Mas, ô Facincca, fala do Flamengo. Vamos lá, vai. Vamos falar do Depois Flamengo. dessa. Chega, vai. Depois dessa. Depois dessa, olha, vou te contar uma coisa, é pano pra manga pra esses caras aí. Não, o Flamengo não é só o Gerson, né, que existia na equipe que poderia fazer o Flamengo jogar. Outros atletas ontem poderiam ter feito o Flamengo jogar. O Pedro tava em campo, o Bruno Henrique tava em campo. Aliás, se o campo tá ruim pra jogar por baixo, a bola aérea, infelizmente, nesse tipo de recurso, ela acaba funcionando. E o Flamengo tem um especialista no assunto que é o Pedro. Ou seja, um cara que é um grande cabeceador, faz um pivô, pode se adaptar a uma adversidade como foi ontem em Caxias. Então, se o campo estava ruim para o Flamengo, também estava ruim para o Juventude, que acertou um balaço e fez o gol. O problema é que o Juventude, sabendo que o campo estava ruim, tentou jogar na base da força física, na base da imposição menos técnica e talvez mais tática, de tentar fechar qualquer tipo de espaço do Flamengo, e acabou ganhando o jogo por 1-0. Então, não pode ser só desculpa. Eu concordo, entendo que era uma condição horrorosa para a prática do futebol, mas se infelizmente a CBF não quis adiar o jogo por causa da condição do gramado, você tem que se adaptar à condição. Se a condição é de não tocar a bola, tenta não tocar a bola, porque não tem o que fazer. Senão vai acontecer o que aconteceu ontem, o risco de uma bola do Mateuzinho parar numa poça d'água e o cara acertar um canudo dentro do gol. Ô Pascoal, o Facincani citou aí o Pedro e eu falei que eu queria que a gente comentasse aqui sobre o Pedro. São 2 jogos sem fazer gols, acontece. Tem central ficar 5, 6, depois desanda a fazer de novo. É que hoje na reunião de manhã, ô Pascoal, tava todo mundo com uma impressão. Não é fato. A gente não tem essa informação. E eu até compartilhei com os companheiros. Falei, cara, é só impressão. Vendo o Pedro jogar, que ele não tá mais com aquele... Perdeu um pouco daquele brilho, aquela coisa, aquela intensidade ali do Jogou Pedro. triste, o William, jogou triste. Jogou Você tá com essa impressão também? Ou eu tô errado? Jogou triste. Não foi aquele jogador que tem aquela vivacidade, aquele desempenho, aquela agitação que o Pedro tem de se deslocar para receber uma bola, de sair e tal. Ele até teve algumas oportunidades, bateu uma bola que passou pertinho do gol durante o jogo, brigou pela bola dentro da grande área, porque ele é centroavante, tá? Mas... Sabe, faltou essa alegria de botar para fora e botar, entendeu? Isso aí, jogou triste. Claro que já conversou com o Rogério, o pessoal disse que até o Marcos Braz colocou lá que tá tudo acertado e segue a vida e tal, mas tem jogador que é diferente, cara. Eu já contei algumas histórias aqui pra vocês. Tem jogador que se você não falar com ele todo dia, bom dia, como é que você tá, e botar a mão no ombro dele, conversar com ele 5 minutos, o jogador ele não joga. Agora, tem jogador que se você não der uma dura nele por dia, ele também não joga. Então você precisa conhecer o perfil psicológico do jogador.
Entender como é que ele se comporta diante de cada circunstância. E tem que entender qual é o comportamento do Pedro. Ontem ele jogou triste, na minha avaliação. Estava triste. O Mas eu ainda prefiro Pode falar, ele triste. Celso. Eu prefiro ele triste do que muita gente alegre, viu? Aliás, Boa, mesmo professor! triste. Boa, professor! Boa, professor! Aliás, Muito boa! Pascoal, ontem, ele mesmo triste quase guarda. Uma das poucas chances que ele teve, mesmo triste, com a carinha assim, quase guarda. E tinha um contraponto, né? Porque ontem no Juventude tinha o sorriso. Então tinha ele triste e o Marcos Vinícius sorriso, né? É claro que deu uma abalada, abalou Bangu, como o próprio Rogério Ceni falou na coletiva, né? Deu uma abalada, essa história da seleção aí deu uma abalada sim, baixou um pouco o nível de serotonina dele, nível de alegria mesmo, que o Pascoal tá levantando, mas mesmo assim, e olha que naquela condição, naquela falta de condição de ontem, porque você fala assim, é levantar a bola. E para levantar, meu amigo? Até para levantar a bola estava difícil em alguns pedaços do gramado, principalmente nesse pedaço em que acontece o gol, né? E, fatalmente, foi muito pesado ontem. Eu prefiro eximir, inclusive, o Pedro disso. Estava triste, estava molhado, mas mesmo assim ele quase guarda uma das poucas chances que o Flamengo tem. Daqui a pouco ele está guardando de novo, principalmente nos jogos em casa que ele gosta, né? Tem que dar sequência, né, Sormani? Porque é o seguinte, tem mais 2 semanas de Copa América, né? Gabigol vai estar lá com a seleção brasileira. Você acha que nesse período nos jogos do Flamengo, se o Pedro mais um jogo que ele tiver, o Rogério sentir que ele não tá legal, teve essa impressão que a gente teve de novo, é só impressão, né, Sormani? O Rogério pode olhar e falar, pô, mas o Muniz estava felizão aqui, estava arrebentando e tal. Deixa eu tentar o Muniz aqui, mesmo já tendo acontecido o que aconteceu com aquela substituição lá em Sormani. Corre esse risco? Corre, acho que pode acontecer, entendeu? Mas eu acho que o Pedro tem uma gordura boa para queimar, tem poupança no Flamengo. Foi muito importante na conquista do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Muita gente disse que sem ele, talvez o Flamengo não fosse campeão, né? Então é um momento que não é muito bom, a gente sabe bem disso. E ele ficou chateado de ter sido substituído no último jogo, etc. e tal. O problema dele é a questão da seleção, né? Ele queria que o Flamengo liberasse para jogar na seleção, é aquilo que vocês falaram, né? E ele tá triste, E nem com a entrada do sorriso, né, Celso? Melhorou o humor dele, ele continuou. Não rolou. Ô, Celso, agora é o seguinte, num campo alagado como esse, mas é evidente que o gol só podia ser feito pelo Peixoto, entendeu? O Peixoto fez Claro, sem dúvida. É isso aí. Muito bem. Mas eu acho, William, que ele tá chateado. Mais adequado. Genial. Essa eu vou morrer frustrado de não ter feito. Mas eu acho que ele tá chateado, William, só para encerrar, por conta da seleção brasileira. Ele não ter sido liberado para jogar as Olimpíadas. Pago a conta esse hoje, viu? Mas ô Facinca... Sormani, Fala, professor. Melhor que isso, só se o gol tivesse... Só se tivesse feito o gol de peixinho, hein? Aí não, era melhor. Olha, era melhor não ter pago a conta. Devia ter pago a conta 2 da tarde hoje. Eu tô chegando a essa conclusão também, Facinca. Acho que vai dar problema aqui, viu? Dá problema no sinal aqui, vai cair. Ô, Facinca, mas assim, cara, a fila anda. A partir do momento que você senta, conversa, troca uma ideia e tal, beleza, tá tudo bem. Eu sei que, claro, tem que digerir a situação, mas a fila tem que andar, Facinca. E o Flamengo precisa do Pedro aí nesse momento aí mais do que nunca, hein? A fila tem que andar, mas é complicado. Eu confesso pra você que vai demorar pro Pedro entender que ele tá fora da seleção brasileira. Ainda mais sendo um jogador que ele tem a titularidade com os dias contados no Flamengo, né? Porque daqui a 2 semanas acaba a Copa América, volta o Gabriel e ele pode ter feito 50 gols que ele vai ser banco de reservas. A não ser que o Rogério pense num esquema que eu não vejo o Rogério com essa disposição toda em colocar o Pedro e o Gabriel juntos. Portanto, é aquilo que eu falo, né? O Flamengo vai precisar ter um jogo de cintura que ele nunca teve nesse tipo de relação, porque o jogador ele vai ficar magoado, a fila anda, é verdade, mas o Pedro é um jogador que ele não é o titular do Flamengo.
Então, para ele ter a sequência, para ele buscar, por exemplo, um desempenho que lhe garanta uma satisfação, ele vai ter uma minutagem, como ele sempre teve, muito menor em relação a outros jogadores, e agora com esse acréscimo, né, de um psicológico que vai estar mais abalado por causa dessa história toda. Então, se antes o Pedro tinha, supondo, de 35, 40 minutos, vai, um pouco menos, para tentar fazer um golzinho, 2 golzinhos e cumprir a parte dele na equipe, agora você acrescenta isso, o cara tá chateado, o cara tá, sabe, às vezes mais abalado, mais com pressa, mais tentando resolver. Então a missão do Pedro à frente do Flamengo, ela vai ser um pouco mais complicada, vai ser mais pressionada por causa desse mal-estar que foi criado. Sim. Ô Pascoalzito, para fechar aqui o assunto Flamengo, me diga uma coisa. Negócio, William. Então dá o seu plazinho aí. Não, eu estou estupefato aqui com o fato de que o Flamengo, além dele ser freguês do Bragantino, ele é freguês do Juventude. Eu estava lendo uma matéria aqui Tem um tabu complicado aí, viu? Pois é. A última vitória do Flamengo em Caxias do Sul foi em 1997. De lá para cá foram 11 partidas com 6 vitórias do Juventude e 5 empates. Como é que pode um troço desse, pô? Flamengo ser freguês do Juventude, né? Então, já não basta ser freguês do Bragantino, arrumou mais um. Mais um credor. Olha, alguém pode dizer que está faltando uma Arrascaeta, né? Alguém vai dizer isso. Até o final do programa vai chegar um e-mail dizendo isso. Sem uma Arrascaeta a gente não teria perdido. Alguma coisa assim. Mas o fato é que a cada rodada que passa é um tabu novo do Flamengo.